Bom dia, gente. Tô aqui, resolvi fazer um vídeo ao vivo por conta do tema do que eu gostaria de falar. E tem coisas que são muito urgentes e que precisam ser faladas e a gente precisa elaborar isso logo e falar, senão parece que vai te sufocar. Eu vou deixar gravado no IGTV, mas eu vou tentar chamar algumas pessoas aqui, vamos ver? Chamar minha filha, chamar o maridão para conversar. Eu sei que tá todo mundo trabalhando, eu também tô, mas resolvi parar. Algumas amigas. Chamar meu filho, eu sei que ele deve não tá disponível agora. Chamar minha sobrinha. Chamar algumas amigas, a Tawane, tá todo mundo trabalhando, eu sei, mas o tema é tão importante, a gente precisa falar sobre isso. E assim, eu vou começar a falar e aí depois se alguém entrar, beleza, senão eu vou falando aqui sozinha mesmo, não tem problema nenhum com isso. O importante é falar. Eu postei no meu Instagram. Tô com o meu computador aqui do lado. Eu postei no meu Instagram. A Tawane entrou. Oi, Tawane. Coloquei nesse filtro tal pelo tema pesadíssimo que eu queria falar sobre aquela notícia que eu compartilhei da Angelina, aquela senhora que foi resgatada depois de estar 8 horas no mar por fugir do marido. Eu compartilhei contigo e eu compartilhei no meu Instagram também, da psicologia. Silvia Maia Furtado e a psicologia. E aí eu resolvi fazer um vídeo rapidinho para falar um pouquinho sobre isso. Eu tô falando contigo assim porque você entrou aí, ó, parceirona, Tawane, parceira, formanda em psicologia também, né, Tal? Daqui a 2 meses a gente vai estar pegando o canudo na mão e a gente vai poder exercer essa profissão que é belíssima, né, da psicologia. A Tawane, ela fala bastante sobre ansiedade, ansiedade generalizada, né, e outros temas, né, que circundam, né, esse sofrimento, né, Tawane? Tawane Leal, depois vocês procurem lá no Instagram dela. Tem muito conteúdo legal, ela tá cada dia mais colocando mais conteúdo. Eu acho isso muito bacana, assim, que a gente vai buscando esse espaço para compartilhar todo o nosso saber que a gente vem acumulando nesse tempo, né, de 6 anos de estudo. Então, assim, é muito legal a gente ir compartilhando. Tá ouvindo enquanto tá trabalhando, legal. Eu também dei uma parada, tomei um banho, nem sequei meu cabelo ainda, de cabelo molhado, mas assim... O que eu vou falar, eu queria que depois eu vou gravar esse GTV e vou deixar aqui para as pessoas assistirem, se desejarem, enfim, né? É que me toca, assim, sabe? Essa questão de como a desigualdade das pessoas, entre homens e mulheres, os papéis, a mulher colocada em segundo plano, o corpo da mulher, assim, com que direito, né? Os homens se apoderam do corpo, da mente, dos desejos, dos projetos das pessoas, das mulheres, às vezes dos próprios filhos, né? E mulheres também fazem esse movimento, né, de se apoderar dos sonhos, dos desejos dos seus companheiros, né, e achar que são donos num relacionamento, né, e não são, né? Bem-vindo, Marvin. Que bom que você entrou. Marvin é um nigeriano, né, Marvin? Amigo do meu genro, que também é nigeriano. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui falando, Marvin, sobre uma notícia que eu postei no meu Instagram sobre a violência dos homens, a masculinidade tóxica. E é sobre uma notícia que eu postei no meu Instagram, que é o seguinte, eu tô com o meu notebook aqui do lado. O que aconteceu? Uma senhora casada há 20 anos com uma pessoa, ela sofria maus tratos,
ela estava totalmente à mercê dele. Ela sofria abusos psicológicos, físicos, desde o início, né? Passou por 2 gravidez e ela se mantinha praticamente em cárcere privado, assim, ela não podia sair porque ela tinha que cuidar dos filhos, né? E o marido batia muito nela, e aí ela conseguiu escapar dele, e para escapar dele ela fugiu e ela foi morar nas ruas. E morando nas ruas ela foi acolhida por um abrigo. Gente, isso faz 2 semanas, tá? Foi há 2 semanas atrás. E é uma mulher jovem. Isso faz só 2 semanas. Isso não é coisa do século passado. Oi, Suelen, seja bem-vinda. Estamos aqui falando sobre uma notícia que eu acabei de postar no meu Instagram. Suelen também é outra amiga psicóloga que está mandando muito bem, falando sobre compulsão alimentar, sobre transtorno alimentar. O Instagram dela é maravilhoso para quem também tem alguma questão aí mal resolvida ou olha para o alimento de uma maneira não muito legal. Dá uma passadinha no Instagram dela, muito legal. Tá a Tawane, tá aqui, Su, seja bem-vinda. Eu tô falando rapidinho aqui, esse vídeo vai ficar gravado. Eu tô falando, Suelen, sobre a violência dos homens contra as mulheres, a violência que existe nos relacionamentos e como os papéis de homem e mulher estão muito desiguais nessa sociedade. A gente precisa falar sobre isso. Eu fiz uma postagem, mas para mim não foi suficiente. Isso ficou aqui assim, eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso. E eu postei esse vídeo aqui, tô fazendo esse vídeo ao vivo e com esse filtro em preto e branco, porque o tema é muito sério, não requer cor nenhuma, porque a gente está assim, sem cor, né? As mulheres estão apagadas na sociedade. Nós estamos em segundo plano, em segundo lugar. Imagina, Su, não precisa agradecer, você tá brilhando, Tawane vai brilhar. Eu quero brilhar, todo mundo, o céu é imenso, cabe todas as estrelas e a gente tem uma vida toda para conquistar. Parabéns pela sua jornada, Tawane também está iniciando nessa jornada e eu desejo que vocês tenham muito sucesso, são psicólogas que vão fazer a diferença na vida das pessoas, eu tenho toda a certeza disso. E essa questão de gênero a gente precisa discutir. Porque quando a gente não discute gênero, quando os homens não discutem gênero, quando as mulheres dizem que é mimimi, é porque elas pensam que, porque não acontece com elas, então elas não acontecem com ninguém, porque isso é do século passado. Não, isso aconteceu há 2 semanas atrás. O que eu estou dizendo é que há 2 semanas atrás, uma mulher colombiana se jogou ao mar porque a medida protetiva que ela tinha do marido foi retirada. Perdeu a validade e ela estava acolhida num abrigo e o abrigo disse para ela, vai embora, volta para sua casa porque a sua proteção foi retirada pela justiça, então volta para casa, volta para o seu marido, enfim. Esta mulher, em desespero, ela se jogou ao mar. Para acabar com seu sofrimento, ela quis se matar, ela tentou se matar e ela ficou jogada ao mar. Ela foi resgatada por pescadores locais. Depois de 8 horas, ela estava desnutrida, ela estava desidratada, ela foi acolhida. A família, ela estava sumida há 2 anos, ela não tinha contato com a família não queria o relacionamento dela. Então, provavelmente, ela foi viver longe da família para poder viver esse relacionamento, viver o desejo dela de ter esse relacionamento, mas infelizmente ela viveu 20 anos cumprindo o desejo do outro e não o desejo dela, porque ela foi violentada fisicamente, psicologicamente. Então, quando ela conseguiu fugir desse marido violento, agressivo, com 2 filhos, ela conseguiu fugir e ela foi morar nas ruas. Ela ficou morando 6 meses nas ruas. Até que ela foi para um abrigo e nesse abrigo ela conseguiu então lutar por uma medida protetiva. E agora, 2 semanas atrás, essa medida protetiva foi retirada pela justiça e ela foi expulsa do abrigo onde ela estava, né?
E aí ela não teve mais saída. Ela falou: não, eu prefiro morrer a voltar para esse marido opressor, porque ele vai me matar. Então eu prefiro eu tirar a minha vida. E ela se jogou ao mar. E aí ela foi achada por pescadores, foi resgatada. E aí a família então descobriu que ela estava viva, porque acharam que ela já não, né? Então 2 anos sumida, acharam que ela já tinha morrido. Mas o que eu quero dizer aqui? Que nós precisamos parar para pensar, nós precisamos desenvolver diálogos com homens e mulheres e abrir a cabeça de homens e mulheres que pensam que a desigualdade, que a questão de gênero passa em a gente discutir se tem pênis, se tem vagina, se vai transar antes dos 15 anos, se discutir gênero, eles acham que é mostrar para uma criança o que é um pênis, o que é uma vagina. É uma ideia deturpada da questão de gênero, é uma ignorância você olhar a questão de gênero só sobre esse viés, porque eles querem desqualificar a questão de gênero. Porque eu entendo, e não é um entendimento que é só meu, é de muita gente, que quando a gente fala sobre gênero para crianças, desde a infância, essas pessoas se relacionarão de modo muito mais assertivo e saudável quando elas forem adultas, não tenho dúvida. Quando eu falo para o meu filho como é que são as pessoas, os afetos, os desejos, as individualidades das pessoas, ele ouve. E quando ele se relaciona com uma moça, com uma mulher, com uma menina, ele vai se relacionar de modo muito mais tranquilo e assertivo. Ele vai olhar para essa mulher como um outro que tem desejos, vontades, planos e projetos, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Meninas, Tawane, Suelen, falem sobre isso nos seus perfis. Falem sobre isso, discutam sobre isso. Precisamos abrir o diálogo, precisamos trazer os homens para esse diálogo. O Marvin estava aqui